Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para nós fazermos mais uma leitura deste comentário, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, comentado pelo Dr. James Dunn, tá bom? Como eu tenho explicado nos diversos vídeos sobre este livro, nós estamos apenas fazendo uma leitura. Nós não estamos explicando, nós não estamos detalhando assuntos, apenas lendo para nós, em algum momento, voltarmos e vermos o que o livro tem a dizer, tá bom? Vamos começar. Muito bem, nós iremos agora entrar, queridos, propriamente no último ponto da introdução, tá bom? Último ponto, ponto de número 5. E aí nós vamos praticamente, vai ser bem extensa, praticamente será no mínimo 2 vídeos, no máximo 3, tá bom? Então gostaria de ler junto com os irmãos. Vamos lá? Ok. Deixa eu só... Muito bem. Ok. A sessão de número 5 vai tratar sobre a nova perspectiva sobre Paulo e a lei, tá bom? Então vamos lá, nós temos algumas biografias sobre essa sessão. Nós vamos começar agora. Nos diz assim: uma nova avaliação de Paulo e de Romanos em particular foi tornado possível e necessário pela nova perspectiva sobre Paulo, trazida por E.P. Sanders, tá bom? Em seu livro Paul, dos capítulo 1 até o capítulo 12 e a parte 1. Embora a crítica anterior de Limbeck da apresentação negativa da lei do Antigo Testamento e nos estudos intertestamentários também devesse ser mencionada. Veja também particularmente Gaston na Torá, páginas 48 e 59, Watson, também um livro Paul, que é Paulo, dos capítulos 2 até o capítulo 18 do livro. Para exemplos de argumentação nos termos das categorias mais antigas, Vircus, Nomos, com revisão da literatura anterior. Aí nós temos também Lang e Ubener. Sander foi bem sucedido em transmitir um pouco, ou melhor dizendo, foi bem sucedido em transmitir um ponto que outros tinham visto antes dele, mas que não foi muito ouvido pelos estudiosos do Novo Testamento. O ponto em questão é que a exegese protestante permitiu por tempo demais que uma ênfase tipicamente luterana na justificação pela fé impusesse um gabarito hermenêutico no texto de Romano. Veja, por exemplo, a maneira em que Burkman, Paul, página 137, elabora sua argumentação sobre o assunto. A ênfase é importante que é Deus quem justifica o ímpio. E é compreensível que esse entendimento tornou-se um enfoque integrador na teologia luterana com uma tremenda força. O problema, todavia, se estabelece na oposição em que essa ênfase é colocada. A antítese de justificação pela fé, o que Paulo chama de justificação pelas obras, era entendida nos termos de um sistema em que a salvação é obtida pelo mérito de boas obras. Isso se baseou em parte na comparação sugerida pela mesma passagem, capítulo 4, dos versículos 4 a 5, e em particular na rejeição
pela reforma de um sistema em que indulgências podiam ser compradas e méritos acumulados. Esse protesto certamente foi necessário e justificado, e de importância permanente. Porém, o erro hermenêutico esteve em ler essa antítese de volta para o período do Novo Testamento, de presumir que contra aquilo que Paulo protestava no judaísmo farisaico, era exatamente a mesma coisa contra que Lutero protestou na igreja anterior à reforma. Ou seja, o erro de presumir que o judaísmo dos tempos de Paulo era friamente legalista. Antes de nós continuarmos, eu estarei fazendo uma descrição nesse vídeo, tá bom? Apresentando por tópicos o que significa a nova perspectiva sobre Paulo e os seus argumentos, tá bom? Se os irmãos se interessarem, podem olhar na nossa descrição especificamente deste vídeo, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Ou seja, o erro de presumir que o judaísmo dos tempos de Paulo era friamente legalista, ensinando o sistema de obter a salvação pelo mérito de boas obras, com pouco ou nenhum espaço para o perdão gratuito e a graça de Deus. O judaísmo rabínico imaginário, criado pelos estudiosos cristãos, a fim de formar um pano de fundo adequadamente lúgubre para as epístolas de São Paulo, aí Metifiore, que é página 65, além dos exemplos citados por Sanders e Watson, veja, por exemplo, Lindenrath, Passing e Heidelberg, Paulo, páginas 130 e página 135. Foi esse relato do judaísmo do primeiro século que Sanders mostrou ser o que era, uma caricatura grotesca que infelizmente cumpriu seu papel de eliminar uma linha maligna de antissemitistas cristãos. Contrário a isso, porém, como Sanders demonstrou com toda a clareza, toda a autocompreensão religiosa do judaísmo se baseava na premissa da graça, de que Deus tinha escolhido livremente Israel e com ele fizera a sua aliança, de ser o Deus deles e eles o seu povo. Esse relacionamento de aliança foi regulamentado pela lei, não como maneira de ingressar na aliança ou de ter mérito, mas como maneira de viver na aliança. E isso incluía a provisão de sacrifício e expiação pelos que se arrependiam e confessavam os seus pecados. O próprio Paulo indica essa atitude claramente ao citar Levítico capítulo 18 e 5 em Romanos 10, 5. Abre aspas. O homem que fizer estas coisas que a lei exige, viverá por meio delas. Sanders, fecha aspas. Sanders caracterizou essa atitude pela expressão agora bem conhecida, nomismo da aliança, isto é, a manutenção da posição. No povo escolhido de Deus pela observância da lei dada por Deus como parte desse relacionamento da aliança, por exemplo, Paul, 555, veja ainda da nova perspectiva de modo semelhante, Limberg e assim por diante. A revisão que Sanders fez não abrangeu toda a literatura judaica disponível do período, mas foi confirmada pelo trabalho de um dos meus pós-graduados, Dr. Garlington, que demonstrou a consistência do padrão do nomismo de aliança em todos os escritos judaicos que faziam parte dos apócrifos. Veja também Collins, que, porém, nota que o padrão não é consistente em toda a literatura da diáspora. Para a importância da aliança no judaísmo até o tempo de Paulo,
Veja particularmente Joubert. Infelizmente, Sanders não implementou esse entendimento completamente ou com a consistência suficiente. Em vez de contrapor Paulo mais plenamente no contexto do judaísmo entendido, assim, ele propôs a tese de que Paulo tinha saltado de modo arbitrário, em resultado do seu encontro na estrada para Damasco, de um sistema nomismo da aliança para outro cristianismo, tornando-se sua teologia particularmente em referência à lei e incoerente e contraditório. Nesse último ponto, ele recebeu forte apoio de Reisner, que também argumentava que Paulo pretendia retratar o judaísmo como uma religião de mérito e realizações, e que por isso ele pinta um quadro totalmente distorcido da religião judaica. Igualmente confuso e de outro ângulo é o fato de que o nomismo da aliança do judaísmo da Palestina, como Sanders o descreve, tem uma semelhança surpreendente com o que costuma ser entendido como a religião do próprio Paulo. Boas obras, como fruto da aceitação anterior por Deus pela graça. Como então Paulo pode estar objetando a ele? As questões exegéticas expostas aqui se concentram em boa parte no tema de Paulo e a lei. Por isso não surpreende que esse é o título dos livros de Sanders e Reisner, e também por Hübner. Isso é importante, já que a lei realmente é um tema secundário primordial na carta, nem sempre levado em conta. Um tema indispensável que acompanha o principal. O mais surpreendente é a maneira em que Paulo, em Romano, desenvolve regularmente uma parte da sua argumentação antes de incluir a lei. Enquanto em outras seções-chave, é o papel da lei que proporciona uma mudança crucial no argumento. Temos os capítulos 3, versículos 19 a 21, capítulo 8, dos capítulos 2 ao capítulo 4, e capítulo 9, dos versículos 31 ao capítulo 10, e o versículo 5. Como essas referências juntas abrangem o argumento completo dos capítulos 1 até o capítulo 11. Em todos os seus estágios, restam poucas dúvidas de que a tensão entre seu evangelho e a lei e o seu interesse em resolver essa tensão constitui um dos principais motivos de Paulo escrever esta carta. Muito bem, nós estaremos dando continuidade em outro vídeo. Por enquanto, ficamos com este vídeo. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima.